Nós vamos até Taquari agora conversar com o prefeito de Taquari, o André Brito, também, que foi eleito o presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre. É Taquari, que é no Vale do Taquari, mas agora o prefeito sendo eleito presidente da Associação lá dos municípios da região metropolitana, e é sobre isso que a gente conversa com o prefeito André Brito para saber o interesse de Taquari participar dessa associação e também como se deu essa eleição para a presidência, prefeito. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo à programação da Rádio Independente. Boa tarde, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Estamos em Brasília agora, né? Opa! Estamos aqui na sede da Confederação Nacional dos Municípios, aguardando e conversando aqui também algumas pautas, né? A eleição ocorreu na última semana que passou, né? Foi normal, uma eleição de candidatura única, né? Onde nós tivemos a satisfação, nós participamos desde 2021 dessa associação, né? Na época, entramos até convidados pelo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e aí começamos a atuar, né? E atuamos juntos nas várias pautas que são de interesse comum dos municípios, né? Onde nós... é muito fácil a gente ser presidente da Grampal porque as coisas são deliberadas de forma coletiva. Nós fizemos geralmente 1 a 2 imersões por ano, onde os prefeitos se reúnem por quase 12 horas em um determinado hotel, onde a gente estabelece as prioridades, cada um fala um pouco das suas precariedades e necessidades, né? Também sobre as suas políticas que estão dando certo, e a partir dali a gente constrói uma pauta única para os municípios, e esse é um dos motivos de nós estarmos aqui hoje em Brasília, onde nós vamos estar aqui com cerca de 17 prefeitos, né, em nome da Grampal, discutindo com o ministro da Saúde a questão da saúde pública, né, e do financiamento do nosso sistema hospitalar hoje tão defasado. Prefeito, a gente até está falando aqui nos bastidores, né? Taquari pertence ao Vale do Taquari, mas fica, Sim. digamos, no meio, né? Se pegar a cidade da região mais alta com a região metropolitana. Por que foi a decisão lá em 2021 em entrar na associação? E se hoje o município se sente mais representado pela região metropolitana do que propriamente aqui pelas associações que a gente tem na região? Não, as associações em si, elas têm uma finalidade única, né, de buscar os direitos, ou melhor, os direitos dos municípios, que são os direitos da população, né? Inclusive, nós estamos agora aqui na Confederação Nacional discutindo isso também. Projetos de lei, enfim, emendas à Constituição, que possam melhorar as condições e a capacidade dos municípios de investir. Eu me sinto super bem também na Associação do Vale do Taquari, na ANVAT, né, onde os prefeitos são colegas e amigos de uma capacidade e de uma vontade política também de construir, da mesma forma como essa relação que nós temos aqui com os prefeitos da região metropolitana, que também sentam numa mesa e a gente constrói as políticas públicas, né, para definir os rumos que nós queremos para as nossas cidades. Enfim, guardadas as proporções e os tamanhos dos municípios, as dificuldades dos municípios, elas se assemelham muito, né, das precariedades e os enfrentamentos que nós temos que fazer, tanto na saúde pública como na educação. Claro que aí na região metropolitana tem outras pautas maiores, como a mobilidade urbana, né? A gente também amplia esse debate com relação à reforma tributária, que é uma das questões que nós estamos aqui debatendo na CNM agora, que é importante para o conjunto dos municípios, né? Até para nós entendermos o que vai acontecer daqui logo ali na frente. Então, eu me sinto à vontade em ambas as associações, estou hoje com essa responsabilidade, fui eleito pelos meus colegas aqui também da Grampal, né? Estou muito feliz por esse trabalho, a gente trabalha muito, sábado foi um dia que nós passamos o dia todo trabalhando, chegamos aqui em Brasília hoje por volta das 8 horas da manhã, não paramos ainda e vamos entrar à noite, buscando cada vez mais ampliar, né, a capacidade dos municípios e também a questão do pacto federativo, que é a redistribuição dos recursos para que eles cheguem de forma mais efetiva aos municípios, porque é no município que a gente enfrenta o dia a dia do cidadão, as dificuldades do cidadão. Então, eu também me sinto muito confortável aqui na Grampal, né? Assim como me sinto aí também na nossa associação do Vale do Taquari.
E, prefeito, além dessas pautas em Brasília que você cita, você agora como presidente da associação, tem alguma outra pauta dessas não citadas que será a sua prioritária? Qual o senhor considera o seu maior desafio à frente da associação? Os nossos desafios, que nem eu já comentei antes, nós deliberamos em janeiro, durante uma imersão que nós fizemos lá em Santo Antônio da Patrulha, quais seriam as nossas pautas prioritárias, o que não significa que durante esse período não surjam outras pautas, né? Uma das questões que nós estamos trabalhando é na unificação dos nossos currículos escolares, né? Também a aplicação de uma prova para os municípios dessa associação, onde a gente possa medir os indicadores dos nossos alunos, como também as dificuldades individuais de cada aluno. Tem a questão do transporte público metropolitano aqui da região dos municípios da Grampal, onde tem linhas de ônibus que uma se sobressai sobre a outra e que às vezes o passageiro está esperando e aquela linha de ônibus não pode passar. Essa discussão está sendo feita com a Metroplan. Na semana passada ainda estive em uma reunião com o vice-governador na busca da construção da saída, porque nós temos também estrutura técnica dentro da Grampal, que faz esse estudo, né, para contribuir e colaborar com o Estado para que se defina esse processo. A questão da saúde pública, do subfinanciamento hoje dos hospitais, dos municípios que estão no seu limite de capacidade financeira de aplicar em saúde, né, que os recursos têm que ser aumentados para que se possa ter um serviço cada vez mais qualificado e também compatível com as necessidades da população, que cada vez aumentam mais, né? A questão da mobilidade urbana, que nós já falamos ontem, e as questões que vão surgindo, tem a questão das concessionárias de energia elétrica, onde existe também um certo descontentamento da maioria dos municípios pela forma como são tratados. Isso também já está sendo tratado hoje e com apoio também e com a inserção no processo do Ministério Público do Estado. E essas e tantas outras pautas que a gente vai surgindo. Nós temos mensalmente uma nossa Assembleia Geral. A nossa Assembleia Geral, todo mundo senta na mesa, todo mundo fala, a gente estabelece as pautas, né? Mas se tiver outra, entra naquela Assembleia Geral e depois nos nossos almoços metropolitanos, onde são convidados os palestrantes. Então, é um trabalho de continuidade, né, e de sintonia de um grupo de prefeitos que trabalham de forma coletiva para construir os seus objetivos. Prefeito, vocês chegaram hoje em Brasília, qual vai ser a agenda? O senhor busca, vocês buscam cada um para o seu município ou mais no geral mesmo? Interessante. Nós temos a agenda, tem prefeitos que já estão aqui desde domingo à noite, segundo, porque teve também a questão da eleição, posse da Frente Nacional dos Prefeitos, em que um dos nossos membros, que é o prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre, foi eleito vice-presidente. Mas eu cheguei agora, vim num voo pela madrugada, chegamos aqui e funciona assim: nós vamos ter uma pauta coletiva, né, onde a gente apresenta as demandas do conjunto dos municípios e, da mesma forma, nós solicitamos que todos os municípios trouxessem também as suas pautas individuais. Ou seja, nós vamos entregar a pauta coletiva, né, que afeta o conjunto dos municípios, e também, concomitantemente, os municípios vão entregar as suas pautas individuais. Na verdade, essas pautas já estão aqui com a assessoria técnica do Ministério desde ontem. Então, ontem, por volta da 1h30 da tarde, num trabalho também técnico que foi elaborado pelo Fernando Ritter, que é o secretário hoje da Saúde de Porto Alegre, nós compilamos todas as demandas dos municípios e já encaminhamos ao Ministério da Saúde ontem ainda. Hoje pela manhã veio mais duas que nós encaminhamos hoje, para que o Ministério, quando nós chegarmos lá na audiência, já tenha o conhecimento, na verdade, do que nós estamos aqui buscando e o que nós queremos, e para ver o que nós vamos poder levar aí para o nosso estado. Tá certo, prefeito. Alguma outra pauta mais que considere importante? Estamos com o espaço à disposição. Eu acho que essa questão dessas nossas pautas, principalmente na saúde, afeta não só essa nossa associação, afeta o conjunto do Estado, né? E eu acho que acredito que quando a gente estabelece esse tipo de diálogo aqui, ele é um diálogo extensivo a toda a rede hospitalar do Rio Grande do Sul e todo o sistema de saúde, porque nós não somos ilhas que vivemos isolados, né? Os problemas, a gente sabe que existe uma conexão de referenciamento do sistema de saúde do Rio Grande do Sul, e esse
sistema referenciado, ele todo estar bem, com custos definidos e com repasses definidos, porque é o conjunto desse sistema que vai fazer com que melhore a situação da saúde pública do Rio Grande do Sul. Então, quando nós estamos aqui defendendo pautas aqui da região metropolitana, nós também temos a consciência que nós estamos aqui também prospectando e defendendo pautas do conjunto do sistema de saúde pública do Rio Grande do Sul. Tá bom, prefeito, muito obrigada por nos atender, uma boa viagem aí, que tenham bons contatos, né, à frente da associação, mas também trazendo aí recursos, demandas do município de Taquari. Sucesso agora como, então, o presidente eleito da Associação dos Municípios da Região Metropolitana. Um abração para vocês aí, tá? E agradecendo a oportunidade de poder estar conversando um pouquinho aí com a comunidade do Vale do Taquari. A gente que agradece. André Brito, ele que é o prefeito de Taquari, mas também agora eleito o presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, a Granpel. Ele está em Brasília, então, em nome da associação, juntamente aí com outros 16 prefeitos, né? Ao todo 17 prefeitos estão lá para tratarem de demandas dos municípios que compõem a associação, mas como disse o prefeito, cada um também com algumas pautas específicas da sua cidade. Eu até dei uma pesquisada aqui enquanto o prefeito falava, porque a gente falou, né? Taquari pertence ao Vale do Taquari, porém está nessa associação da região metropolitana. Fica no meio, digamos assim. Peguei o município de Encantado, que é um dos municípios aqui da região alta. A distância para Taquari, 84 quilômetros, 1h20 mais ou menos. E a distância de Taquari para Porto Alegre, é claro que tem outras cidades antes, né, da região metropolitana, Canoas, enfim, mas pegando Porto Alegre como referência, são 97 quilômetros, 1h30. Então, é bem parecido, assim, as distâncias, né? Porto Alegre um pouquinho mais, mas Taquari fica mais ou menos no meio do caminho, então, por isso, o prefeito disse que se sente representado, né? E por isso, desde 2021, faz parte lá da associação. O Gabi, o vice-presidente da Granpal, ele é o Felipe Costela, ele é prefeito da cidade de Esteio. E Esteio também fica no Vale dos Sinos. Então, também tem não municípios pertence também não pertence. Então, tem vários municípios ali dessa região da Grande Porto Alegre, né? Na região metropolitana da Grande Porto Alegre. A gente tem aqui no Vale como exemplo Venâncio, Mato Leitão, que são municípios do Vale do Rio Pardo, mas que também se sentem representados pela Associação dos Municípios do Vale do Taquari. E, claro, existe essa divisão de regiões, mas às vezes na prática os municípios conseguem se comunicar de outra forma, né? E o importante é que as demandas sejam atendidas. O prefeito de Taquari disse que uma das demandas agora da Granpel é sobre os currículos escolares, então ele também trabalha com os prefeitos lá da região metropolitana, mas também citado por ele, às vezes tem pautas que são maiores, né? Os problemas de mobilidade urbana que tem em Porto Alegre são diferentes dos que tem em Taquari, por exemplo, né? São cidades com tamanhos completamente diferentes, mas em algumas coisas se assemelham.